Professor André, boa tarde. Boa tarde, José. Tudo bem? Tudo bem? Tranquilo? Eu queria uma explicação sua a respeito da questão 18 da outra lista, uma Claro. explicação geral sobre a eficácia daquelas normas, como quando Tá. a União edita, tinha um vácuo de lei e o Estado legisla e depois a União vem legislar em cima disso. A questão 18 fala sobre isso aí. O artigo 24, competência concorrente, e a gente esclareceu um pouquinho dessa questão da colisão das normas federais com as normas estaduais. É a questão mais cobrada em prova da FGV, sem dúvida, no que se refere a competências dos entes, né? Do artigo 21 ao 24, sem dúvida, o artigo 24, parágrafo 3º e parágrafo 4º são os mais cobrados. O mais facinho que está lá é assim, o parágrafo 1º. No âmbito da competência concorrente, a União se limita a estabelecer normas gerais. Eu disse a vocês lá na nossa primeiro encontro, e repito agora, que a União até pode fazer normas específicas, porém, se ela resolver fazer normas específicas, essas normas são válidas apenas para ela, a União, apenas no âmbito federal, para a União. O que eu quero dizer com isso? Os doutrinadores, eles costumam dizer que existe uma diferença entre lei nacional e lei federal. Isso é um pouco confuso para quem está iniciando os estudos, porque não existe nenhuma lei promulgada e publicada com o nome de lei nacional. Toda lei é promulgada e publicada com o nome de lei federal, quando é editada pela União. Porém, os doutrinadores usam essas duas expressões no seguinte sentido: as leis da União, elas sempre têm validade em todo o território nacional. A validade delas é em todo o território nacional. Porém, a eficácia delas, a aplicação delas pode estar condicionada. A norma geral aqui, ela é realmente nacional, ela vale em todo o território nacional e obriga todos os entes. A característica da lei nacional é que ela vale para todos os entes. Para todos os entes. Enquanto a característica da norma federal é que ela vale só para a União. Então, quando vale, deixa eu colocar assim, apenas para a União. Quando a União edita normas gerais na competência concorrente do artigo 24, a União obriga a todos. A lei dela vale para todo mundo. Mas se ela editar normas específicas, ela não está necessariamente agindo de forma inconstitucional. Agora, eu tenho que entender que as normas específicas dela terão validade apenas federal, no sentido de só vão obrigar a própria União. Então, essa é a diferença entre lei nacional e lei federal. Estou aprofundando já um pouquinho mais para entrar nessa questão da colisão. Se a União faz as normas gerais, cabe aos estados e ao Distrito Federal estabelecer a famosa norma específica. A norma específica, ela tem validade local, porque ela está sendo editada pelo Estado e pelo UDF. Aqui, para não usar local e confundir com município, vamos usar o termo regional, que eu vejo que é o que está mais sendo usado nas provas. O âmbito regional aqui representa a aplicação apenas no âmbito do Estado, ok? Agora, vamos imaginar o seguinte, dependendo do tipo de norma, eu posso ter um órgão da União dentro do Estado. E naquele órgão da União, é possível que eu aplique a lei federal de normas específicas e não aplique a lei estadual de normas específicas. Entendem? Tranquilo? Vamos pensar, por exemplo, lei dos servidores públicos. A lei dos servidores públicos, ela é uma norma geral da União, em termos de normas sobre os servidores públicos, mas ela contém normas específicas que só valem para os servidores públicos da União. Então, lá no prédio da União, os servidores públicos da União vão cumprir a lei específica da União, mesmo que dentro daquele estado esteja sendo aplicada uma norma específica diferente
para aquela localidade. Mas por quê? Porque a União pode aplicar suas normas específicas para si, sem problema. Então, nesse plano aqui, não existiria nenhum conflito, nenhuma colisão. E não existe, já esclarecendo a dúvida do José, não existe hierarquia entre normas de âmbito federal, estadual e municipal. Não existe hierarquia. O que existe é uma repartição de competências feitas pelo constituinte originário, em que o constituinte originário deu o predomínio de normas de interesse nacional para a União, enquanto o predomínio de normas de interesse local fica com o município e o regional com o Estado. Então, quando houver colisão, não é uma questão de hierarquia, é uma questão de quem tem a competência de acordo com o texto constitucional. Como eu disse, até aqui ficaria tudo lindo, perfeito, não há conflito nenhum. O problema é, se a União, parágrafo 3º, se a União, e essa competência aqui dos estados, a gente chama de competência suplementar. Suplementar, porque suplementar vem para preencher os vazios, os claros, as ausências encontradas a partir da norma geral. Eu tenho uma norma geral, mas fica faltando alguns detalhamentos. Então, o suplementar é isso, é preencher esses detalhamentos, suplementar. Agora, se a União não faz a norma geral, se a União não faz a norma geral dela, a ANG, os estados e Distrito Federal não têm como suplementar, não podem suplementar, porque eu só posso suplementar algo que existe. Eu só posso suplementar no sentido de preencher os vazios, os claros daquilo que existe. Se não existe a norma geral, os estados e DF ficariam de braços cruzados, só que o Constituinte não quer deixar de braços cruzados. Ele abre mão do predomínio do interesse e fala o seguinte, olha, devido à lacuna deixada pela União, então os estados e o DF, ele esquece do DF, por isso eu faço questão de colocar, podem exercer a competência plena. O que é a norma plena? É a norma geral mais a norma específica. Quando os estados fazem a norma plena, essa competência é chamada de supletiva. Por quê? Porque ela vem para substituir, para entrar no lugar da que está faltando. Então, ela vem para preencher o vazio completo. Ela não vem para preencher vazios específicos, não, ela vem para preencher o todo. Então, essa seria a norma plena. Só que essa norma plena, embora ela resolva o problema nesse primeiro momento, ela pode criar outro problema, que é a existência de diversas legislações estaduais conflitantes, diferentes, divergentes, que podem criar uma diversidade exagerada a ponto de prejudicar a ideia do condomínio legislativo, que é a competência concorrente. Ou seja, eu tenho que ter um mínimo de unidade, eu tenho que ter um mínimo de algo em que eles congregam um mesmo interesse. Porque o interesse nacional, nesse caso, vai por água abaixo. Então, o Constituinte coloca o parágrafo 4º dizendo assim, olha, nada impede que a União depois, e aí ele usa o termo superveniente, isso cai muito em prova, superveniente é o que vem depois, a União, ao legislar de maneira superveniente, ela vai lá e faz a sua norma geral. Ah, André, ela ainda pode fazer a norma específica que você colocou lá em cima? Pode, mas vai valer só para ela. O que me interessa aqui é que ela vai fazer a norma geral. E aí vai existir aqui um possível conflito entre norma geral da União e norma geral do Estado, porque o Estado legislou de forma plena. As questões de prova, elas costumam até ser simples nesse ponto. Eu acho até, desculpas parecer presunçoso, mas eu acho fácil quando eles falam assim, olha, a lei da União veio em sentido diametralmente oposto. Tem umas 3 questões assim que a gente fez, todas de 2024 e 2025. Diametralmente oposto significa o choque está completo, integral. Agora, ele poderia dizer, olha, a norma geral da União veio e conflitou com alguns pontos da norma plena do Estado. E que necessariamente o conflito só pode se dar entre norma geral e norma geral. Por quê? Porque a União não fez norma específica, então não tem como colidir norma específica. Então, a norma geral da União, ela entra em conflito com a norma do Estado, muito provavelmente, apenas nas questões que forem gerais. Nas questões que forem gerais, a Constituição determina a prevalência da norma geral da União pelo princípio do predomínio do interesse nacional, pela ideia de manter a unidade da nação, de ter um ponto de unidade comum. Porque a federação, lembrem dessas 2 palavras, a federação é a convivência de diversidades dentro de uma unidade.
Quando eu permito as diversidades, isso é bom. Mas quando eu não tenho a unidade, isso é ruim. Então ela diz, olha, prevalece a norma da União. Mas prevalece em que sentido? A União revoga a norma do Estado? Falei 1000 vezes aqui, a União nunca revoga a norma do Estado. Até pela etimologia da palavra revogar, vem de tirar a voz. Só quem pode tirar a voz é quem colocou a voz. Só o Estado pode revogar a norma do Estado. A União só pode revogar a norma da União. Se houvesse hierarquia, a gente poderia falar em revogação. A Constituição revoga normas estaduais incompatíveis. Por quê? Porque a Constituição é uma norma de hierarquia superior. Mas no caso aqui não há hierarquia. O que há é apenas o predomínio da vontade federal de unidade, de manutenção de uma unidade dentro desse ponto. Então, a norma geral do Estado, ou as normas que conflitarem com a norma geral da União, elas vão receber essa sanção aqui, elas vão ficar suspensas. O que é essa suspensão, André? No que colidir, vai haver a suspensão. Essa suspensão significa a perda da eficácia. Pessoal, acostumem-se com os termos técnicos. Toda lei, ela tem 3 planos. Eu falo 3 e boto 4. Não, 3 planos. Conta direitinho, André. O plano da existência. Uma lei existe a partir da sanção. A sanção ou a derrubada do veto é o nascimento da lei, é a existência. Toda lei tem um plano da validade. Uma lei é válida a partir da sua promulgação. A promulgação é um atestado de que tudo que aconteceu foi válido, então ela é válida. Então eu tenho uma presunção de validade que só vai ser afastada por outra decisão agora do judiciário, se for o caso. E toda lei vai ter o plano da eficácia. A eficácia é a sua aplicabilidade na prática. A aplicabilidade jurídica, social, efetiva, que depende do vigor. Então, a validade vai conferir à lei um poder de vigência, um poder de obrigar as pessoas. Quando ela obriga efetivamente, ela está tendo eficácia. A lei do Estado, ela vai ter o seu plano da eficácia atingido. Então, eu vou ter um conflito, a norma do Estado, ela baixa a cabeça, a norma da União prevalece, mas a norma do Estado não foi nem revogada, nem foi invalidada. Ela foi apenas suspensa. Ela pode voltar a valer. Em que circunstâncias? Aí entram as provas ninjas. Não tem nenhuma dessas questões na nossa lista. Mas, quer dizer, eu acho que tem uma. Acho que tem uma. Eu lembro de ter visto uma, não sei se eu botei na lista, mas eu vi uma recente, que ele falava assim, se daqui 2 anos o Supremo declarar a norma geral da União, se vier o STF aqui na julgada e falar assim, ó, a norma da União é inconstitucional, o que acontece com a norma do Estado que estava suspensa? Ela volta a vigorar, automaticamente. Por quê? Porque a norma da União que estava retirando a eficácia do Estado não existe mais. Então, a eficácia volta automaticamente. Então, a lei estadual vai poder voltar a produzir os seus efeitos de uma maneira automática na ausência da norma da União. Isso vai acontecer por uma declaração de inconstitucionalidade ou por uma revogação da própria União. Se a União revogar a sua lei, a norma do Estado que estava suspensa volta a produzir efeitos, ok? A gente chama isso de efeito repristinatório. Não é uma repristinação porque não houve a morte, mas é um efeito repristinatório. Eu acho que com isso a gente consegue matar essa questão que o colega levantou, que o Zé Carlos levantou,